questões, não venho com grandes certezas, aviso já. Oh, Ana, então não dá. Para pensar. Fazemos no outro dia. Fazemos no outro dia. Se tu não tens certezas, a gente não está aqui a fazer nada. Pois, exato, nada. Temos que. Pois, eu trago matéria para discussão, que é matéria sobre a cidade e sobre as coisas que eu ando um bocadinho à procura. E eu ando à procura, talvez, de uma maneira de lidar com esta situação da cidade. Que não seja só barrar aquilo que está a ser feito, mas criar e produzir outra realidade que eu sinto muito que está em potência. E portanto tenho-me dedicado a pensar para além da parte política, não é? Que é contra o capitalismo e o neoliberalismo e estas questões, como é que nós podemos atuar por forma a criar outras realidades, ou ir criando outras realidades dentro disto. Mas eu também, de qualquer forma, Ana, este convite era mesmo para a gente não preparou mesmo nada, é mesmo temos-nos acompanhado assim, entre uns e outros, mais ou menos mais próximo ou mais distante, e era uma grande oportunidade de pensar junto. Portanto, vamos relaxados. Em último caso, destruímos esta gravação em 5 segundos e dizemos que nunca aconteceu. Ok, está bem, se não correr bem. Exato. Já está a correr ótimo, pronto. Pois eu tenho aqui muitas questões. Eu tenho questões, bom, primeiro há uma situação. Há uma situação em que eu acho que há uma palavra que me tem convocado a pensar, que é a palavra cuidar. E a palavra cuidar é uma palavra um pouco maldita, porque ela tem muito sobre ela uma visão que é muito do afeto, do amor, das emoções, e eu acho que ela talvez seja uma palavra política. Tu leste aquele livro daquela arquiteta espanhola que tem um nome comprido, começa por Y? Sim. Como é que ela se chama? Eu tenho esse livro aqui. Maria Puig de la Bela Casa. Olá, Bernardo. Como é que ela se chama, desculpa? Maria Puig de la Bela Casa. Ok. E este livro chama-se Matters of Care. É um livro que eu não li ainda todo, mas que estou a entrar nele e que é muito interessante do ponto de vista de poder abrir este conceito a outras percepções e poder, no fundo, quase desassombrá-lo de coisas que são assombrações e até impedimentos de nós o incorporarmos como uma matéria de ação política, ética política, etc. Às tantas ela fala de uma da definição que é mais usual da palavra cuidado ou do que é o cuidar, e ela diz, deixem-me só ver, eu tenho isto em inglês. Espera aí, acho que está aqui. Não é esta, é da... Ai, esperem só. Acho que é esta. Mas isto é uma citação, isto é ela já a lidar com isso. Estava aqui a ver nas minhas notas, Ana. Não há uma que é Isabela Chinchilla também, não é? Não é? Sim, a Donna Haraway, que é uma feminista, também trabalha isto, mas para desassombrar a parte das mulheres e retirar a palavra cuidar deste universo feminino, quase, pronto, que ainda estamos um pouco, eu acho, nisso e por isso também não conseguimos atuar com ela no sentido ético e político.
ela aqui diz. Eu já perdi esta definição, peço imensa desculpa, mas era tão boa. Não faz mal, não faz mal. A gente também tem que lá chegar. Pois. A primeira pedra que tu lançaste aqui tem a ver com repensar ou reconsiderar, cuidar, deixar tremer a palavra para lá daquilo que nós temos, assim nas primeiras chegadas, não é? A palavra Sim, cuidar se calhar precisa de uma volta. Ou sim. a prática do cuidado precisa de uma volta. Ela diz, independentemente se investigações específicas e atualizações de cuidar tenham contribuído e coexistem com uma discussão teórica sobre o cuidado como uma ação genérica de ontological significance as a species activity with ethical, social, political and cultural implications. E depois fala destas duas autoras, John Tronto e Bernice Fisher, e diz que elas dizem que isto inclui tudo o que nós fazemos para manter e continuar a reparar o nosso mundo, para que nós possamos viver nele o melhor possível. Pronto, isto é uma definição, que é desta Tronto e Fisher. Ela fica perplexa com isto e anda à volta com isto, porque diz que isto é uma definição genérica de cuidado e que emerge em momentos específicos do livro, e que é muito asseguradora, é daquelas definições em que a gente se consegue solidamente pausar e repousar, mas que ela vai tentar desfazer isto. E ela vai tentar desfazer isto perguntando para já, a primeira pergunta que ela faz sobre esta definição, ela diz o nosso mundo, e ela pergunta o que é que está incluído no nosso mundo? E depois, porquê é que as relações de cuidado devem ser articuladas a partir desse nosso mundo? E é muito engraçado porque esta autora desfaz muito esta ideia do antropocentrismo, ou seja, para ela o cuidar tem a ver com um mundo que é feito de humano e não humano, e que, portanto, estas relações do cuidar são independentemente do humano e do não humano, e não são relações em que os humanos possam atuar só, até podem não fazer nada, estas relações estão aqui, não é? Vão do ponto de vista nosso, da nossa atuação, mas até ao sistema, e é uma parte que é a ecologia, não é? do mundo em que nós nos envolvemos. Portanto, não é só our world, para ela é o world. E ela usa uma definição e uma posição muito interessante, que é da Donna Haraway, que é o worlding, que é no fundo esta Mundar. propensão. Mundar é bom. É worldar, exato, worldar. E eu fiquei aqui há algum tempo, pronto, e agora eu vou começar a entrar na cidade. Pronto, para depois voltar a isto. Ana, posso só perguntar uma coisa? A minha questão é mesmo como é que se pode pensar o mundo sem incluir uma visão ecológica, percebes? Porque logo isso, a partir dessa perplexidade para mim, começa logo aí. Porque se não pensarmos como, digamos, no que está à nossa volta como uma ecologia, ou seja, como uma rede de relações, e essa ecologia é não só a rede das coisas, mas também é uma ecologia da mente. Portanto, as nossas epistemologias, se não forem uma ecologia, é o disparate onde nós estamos. Portanto, este conceito de ecologia para mim é central. E tudo aquilo hoje em dia que não entra nessa possibilidade, um pensamento ecológico, para pensar a política e a ética, para mim é o disparate. Portanto, a economia para mim é o caso mais óbvio, porque ainda por cima é uma palavra que tem a mesma raiz que a ecologia, mas que despreza completamente essa raiz, porque o oikos da economia, obviamente, não é o oikos
da ecologia, não é? Infelizmente, quer dizer, da prática económica, não é da prática económica dominante. Portanto, para mim, isto é logo uma coisa que eu, percebes? Lá está. Sim, a Tu partida trazes o teu percurso e a tua visão, e era só também para trazer aqui o sítio onde eu estou, e que para mim a minha perplexidade é sempre esta, de que parece que continuamos como se nada tivéssemos aprendido nos últimos tempos, de que aquilo que estamos a fazer ao mundo, se desprezarmos esta possibilidade de uma visão ecológica, ou seja, de uma rede do entre-ser, dos entre-seres, do incluir outros seres que não os humanos, logo à partida parece-me fadada ao... Mas desculpa, era só para trazer isto, que é uma perplexidade que eu tenho. Sim, não, mas isto não é um pensamento muito presente no pensamento atual, e agora passa até para o pensamento sobre a cidade, sobre o urbano, e isto é completamente inexistente, não é? Não está lá. A primeira coisa que eu trago é um bocado sobre a ideia de cuidar a partir de uma palavra que tem muita relação com isso, que é a reabilitação. Não é? Nós estamos a falar de reabilitação há imenso tempo, e reabilitação urbana, pronto, como forma de cuidar da cidade, uma relação com essa cidade pré-existente e a forma de a reabilitar, portanto, de a regenerar, há muitos termos associados a isto. A reabilitação nunca foi bem definida pela legislação, pronto, em vigor. Eu acho que por uma razão, por alguma razão de poder conter uma série de coisas que não se dedicam a cuidar. Mas depois há palavras ali relacionadas que essas sim têm já um conteúdo mais interessante. Mas estás a ver, Ana? Ana, sim. mas estás a ver, por exemplo, sente-se logo aí que uma das questões que aparece assim logo em primeiro plano é que todas estas palavras, e assim também o cuidado depois fica dentro dessa sopa, têm uma perspectiva médica. Tem uma perspectiva completamente de hospital. Não sei, eu cheiro um hospital à distância, começo logo a cheirar a baixo. Pois não sei, Sofia, eu acho que isso lá está a contaminação da palavra. Claro. Porque eu posso falar de reabilitação e regeneração num sentido, sei lá, mais lá está, do cuidado, da manutenção, da ligação que nós temos ao mundo que criamos, porque a cidade é o mundo que nós concebemos. Eu estava aqui também com outra definição do Robert Park, porque eu no fim gostava de falar um pouco do direito à cidade, mas eu começo já com o Robert Park. Tu gostavas de falar, mas a gente não deixa. É um sociólogo urbano, dos primeiros sociólogos urbanos, e dizia: o homem é mais consistente e, de modo geral, a tentativa mais bem-sucedida de refazer o mundo em que vive, mais de acordo com o desejo do seu coração. Pronto. Isto é uma tradução direta, mas não interessa. Ele trabalha aqui a ideia de, mas se a cidade é o mundo que o homem criou, é um mundo no qual ele está doravante condenado a viver. Assim, diretamente e sem qualquer noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem se refez. Os humanos se refizeram. Ou seja, há aqui uma ideia de que nós moldamos a cidade molda-nos a nós. E, portanto, nós também temos que entrar neste espaço da cidade e irmos refazendo e fazendo e criando estas transformações. Depois eu vou para o Harvey. O Harvey já fala depois do direito à cidade. O Robert Park fala só desta ideia de como nós fazemos parte disto e como isto nos transforma, é o nosso habitat. Não é? Portanto, nessa ideia, a ideia de reabilitação ou de regeneração ou de revitalização, porque há várias ideias aqui associadas. A regeneração urbana, por exemplo, definida pela lei, tem a ver com o edificado, tem a ver com equações económicas. A revitalização já tem a ver com
questões sociais ali metidas. Quando se trabalha a revitalização urbana, já se inclui, são lugares em que é preciso intervir também socialmente. Bom. O que eu tenho observado na reabilitação, nada contra, mas eu tenho observado que há práticas acessórias à reabilitação que têm a ver com a demolição, com um certo espaço de destruição, que poderia ser criativo, mas não é. E é porque é uma prática de destruição da integridade, por exemplo, se olharmos para um edifício, dos edifícios. Eu vou começar a partir do edifício, se calhar porque é aí que eu tenho mais capacidade de ir ao cerne da questão e pensar que temos uma prática de reabilitação em que tudo tudo é permitido desde que se mantenham as fachadas. Portanto, há um lado de não olhar para a integridade de um espaço que é construído, nem para o seu conjunto, e só olhar para aquilo como se fossem paredes e como se fosse só matéria construída e matéria visível. Portanto, não há o conceito ou o espaço para pensarmos daquele edifício como uma integridade. Eu lembro-me de muitas coisas, mas lembro-me sobretudo dos edifícios na Baixa, que é onde eu estive muito tempo a trabalhar, e que ainda por cima tinham sem dúvida uma integridade muito especial e específica, não é? Porque eram edifícios pombalinos e portanto são edifícios que têm uma matéria e uma estrutura muito intrínseca. Nos últimos anos o que nós vimos foi muito de retirar a esses edifícios o seu interior, mantendo o exterior e reconstruindo-os, não é? E normalmente como objetos, não é? Objetificação destes espaços e portanto eles como visão, mas menos corpo, menos integridade, mais espaços que se tinham que transformar porque o uso que se queria meter ali não era adequado ao edifício. O Fernando Távora dizia uma coisa muito interessante. O Fernando Távora é um arquiteto português muito conhecido, para quem não sabe, não sei se todos sabem, fez um livro sobre a arquitetura portuguesa, consolidou uma série de paradigmas da arquitetura portuguesa, e ele dizia uma coisa: não se pode obrigar um edifício a ser o que ele não quer. Falando dessa integridade e dessa questão, quer dizer, só podes obrigar se destruir, e esta destruição é precisamente isso, não é? De obrigar um edifício a ser o que ele não quer, mantendo mantendo o edifício como uma espécie de caricatura. Eu não sei se é caricatura, mas é quase só uma parte que vai permanecer como se fosse uma capa, para não dizer que o edifício desapareceu, não é? Às vezes até era mais interessante que ele tivesse sido totalmente demolido, não é? Seria mais agressivo, mas ao mesmo tempo também mais coerente, não é? Porque a cidade é a morte e a vida, é a reconstrução, é a destruição, e portanto isto é um espaço também móvel e atreita uma série de ações e de coisas que são mesmo assim, não é? Não temos agora porque esta época da cidade tem tido uma data de exemplares que havemos de estudar daqui a algum tempo, não é? Uma espécie de tempo em que há uma prática de intervenção em edificado, que é esta, não é? Manter fachadas, transformar o interior, não respeitar a integridade dos edifícios, etc. Fazer com que eles se esboroem na sua identidade, mas ao mesmo tempo mantendo-lhes
a capa ou a visão que não muda, não é? Nós andamos nas ruas, parece que nada dos edifícios, nenhum edifício foi demolido, mas na verdade eles foram todos demolidos. Eu até acho que é uma época talvez onde tenha existido a maior capacidade de demolição, não é? As gruas e os ruídos que nós ouvimos diariamente, demolição, e talvez só igualável com outra época em que a cidade foi toda demolida, que é o terremoto. Acho que são demolições e terremotos parciais e coisas muito invisíveis, mas é bastante interessante pensar nesse ponto de vista. Oh, Ana, desculpa lá, posso só fazer uma pergunta? Porque há bocadinho falaste do parque, não é? Do Robert Park, acho que era assim o nome dele, que falava da cidade como algo que o homem cria, e falaste da habitat, não é? Como se a cidade que é o habitat humano, não é? Bom, sim. Claro que a cidade não é a única possibilidade, não é o único tipo de habitat humano, não é? Mas se calhar, em vez de ver a cidade como um habitat, por que não vê-la como um ser vivo, não é? Quer dizer, em si, ela própria é um ser vivo, e não como um habitat, percebes? Sim. Qualquer coisa onde as pessoas vão pode viver. Ser boa, também gosto. Pronto, lá está, eu estou sempre a puxar a brasa à minha sardinha, como tu sabes, da minha visão, da biologia, da ecologia, etc., porque são para mim das formas de olhar o mundo que eu acho que são muito necessárias trazer para todas as conversas, mesmo sobre política, sobre ecologia, etc., como sabes. E pronto, era só para trazer um bocado disso, essa possibilidade porque essa coisa de criar exatamente invólucros vazios ou que se esvaziam, como se pudesse tirar a alma aos sítios e depois pôr lá outra alma nova, é muito uma ideia que está para mim a acompanhar muitas coisas modernaças, como os transhumanismos, etc., que acham que podemos melhorar ou podemos, sabes? Portanto, eu não consigo desligar estas coisas, desculpa lá, estou sempre a trazer aqui camadas, mas para mim estas coisas estão todas ligadas, porque isto tem a ver com visões de mundo, na verdade, sabes? Isto tem mesmo a ver com visões de mundo, quer dizer, a possibilidade de a gente pensar outra cidade tem que ver com que olhos é que estamos a usar para pensar essa cidade, não é? Que visões de mundo é que estamos a lá pôr, não é? É porque quando se esventra um edifício, o que se põe lá dentro é uma outra visão do mundo. E será que é essa cidade que queremos habitar, com essa alma transgénica que é introduzida ali, com todas estas cargas, como tu sabes, não preciso estar a dizer, porque tu sabes muito bem o que é lá metido dentro, não é? O que é que está por trás daquela, o que é que passa a estar por trás daquela fachada, não é? Pronto, desculpa lá, era só para... Eu acho que depois é um pouco isso. Eu depois vou terminar no verde. Eu acho que o verde depois é também interessante para pensar isso, não? Que é esta ideia de verde para esta cidade. Porque há uma ideia de verde aqui. Mas eu ia passar pelo espaço público, aqui por uma categoria que eu acho que também tem sofrido transformações e tem sobretudo levado aqui porque o espaço público é muito importante e é quase, eu lembro do Manuel Delgado, que ele é quê? Agora pensando, acho que é sociólogo, será sociólogo? Ana Stevens. É antropólogo. É antropólogo, pronto, ok. O Manuel Castells, o Manuel Delgado, que tem um livro que se chama Ideologia do Espaço Público, em que ele fala do espaço público como uma espécie de lugar onde a gente consegue ler a democracia, porque a democracia é ali, porque ele diz uma barreira é uma barreira física, não é? Quando há barreiras, elas tornam-se físicas. Ai, que bom esta imagem! Esta imagem é fantástica. Olha, nós podemos todos partilhar coisas no screen. Eu, por exemplo, tenho imensa pena que há coisas que estão no chat. A fábrica que o Gonçalo enviou, eu não consigo abrir, a minha net está para variar rapidíssima. De maneira, se pudessem de vez em quando partilhar coisas, qualquer um de nós pode partilhar. Tens quase 800 e-mails por ler, não sei se sabes. Mas nenhum é teu.
Pronto, então eu gostava de continuar a falar sobre esta ideia de barreiras e de coisas que têm surgido até em pontos, pronto, nos pontos de tensão da cidade, não é? A cidade está cada vez mais em tensão e, portanto, os pontos nevrálgicos dessa tensão são rapidamente pelos poderes públicos alvo de atuação, não é? Uma atuação que é bastante rápida e bastante idêntica, não é? Estou a lembrar-me do mirador do Adamastor, que neste momento está fechado e no qual eu passei no outro dia para ver a paisagem à volta e percebi que grandes edifícios estavam a ser montados ali à frente e, portanto, aquilo não é só o fecho de uma vista pública, não é? De um espaço público da cidade, é também o facto daqueles edifícios estarem ali a ser erguidos, a privatização dessa vista, porque quem vai ficar com a vista são aqueles edifícios. Portanto, há uma espécie de uma conformação, não é? Uma formação ali consentânea das volumetrias, ao mesmo tempo que se fecha aquele mundo que teve ali tensionado, não é? Com as pessoas que queriam para ali ir e que deixaram de poder porque aquilo sofreu aquele processo de mobilitação com os hotéis, etc. Mas ao mesmo tempo também aquela paisagem da frente ribeirinha é uma paisagem que foi muito transformada e está a ser muito transformada, não é? Ainda continua a ser, com aquela ideia que eu também acho interessante, que é abrir a cidade ao rio, que é uma ideia quase incontestável, não é? Do poder político, abrir a cidade ao rio. Eu fui muitas vezes confrontada com isto e até houve um momento em que eu consegui talvez reelaborá-la e pensei, não, isto não é abrir a cidade ao rio, isto é abrir a cidade, abrir o rio a que ele seja capaz de comportar uma série de edifícios, porque não é bem a frente marginal, é mesmo aquela segunda linha de edificado que vai sendo remontada e que, portanto, aí é que é o passeio propício à geração da mais-valia financeira e à compra daquela vista, não é? No fundo, há aquela margem junto ao rio, claro, pode ser trabalhada do ponto de vista e tem aspectos de usufruto público, mas aquela segunda linha é uma linha que vai ser muito aberta a essa mais-valia que é gerada com essa criação de espaço público. E, portanto, nós estamos a ver isso, não é? Alcântara é cada vez mais o espaço disso. Tivemos este recente caso, não é, do Hospital da CUF, em que a vista de um miradouro público ficou quase inexistente, não é? Não se vê o rio. De repente é mesmo não se ver, é estranhíssimo. E é um mirador público, portanto aquilo é muito fácil de poder ter sido quantificado, não é? Aquela vista perdida é uma vista pública, não é? E para lembrar também que Lisboa tem um sistema de vistas do plano diretor municipal, são vistas públicas, isto existe desde sempre, porque Lisboa tem uma espécie de uma inteligência de construção em que nas partes baixas nunca se pode construir edifícios com uma altura e com uma longitudinalidade em relação ao rio demasiado grande, sob pena de ficarmos sem vistas. Pronto, e isto foi sempre, é uma lei que existe quase desde a construção da cidade, mas que teve chama-se lei zenoniana. Eu não sei se alguém sabe isto. Eu sei, mas mal, mas sei. Às tantas, depois do terremoto, houve essa noção e essa percepção, e talvez porque a cidade começou a ser reconstruída ou construída de uma maneira mais planeada, então essa lei entrou de alguma forma nessa equação e foi escrita, não se pode, ou seja,
o respeito dos edifícios, da construção dos edifícios uns pelos outros, passou a ser assim, para lembrar que este edifício da CUF Tejo rebenta exatamente com essa questão, não é? Porque isto passa para dentro dos planos diretores municipais e o edifício, por exemplo, só poderia ter 50 metros de longitudinalidade, não é? Portanto, de linha que está paralela ao rio, e ele tem 150, portanto ele ultrapassa, triplica, e portanto aquilo é um bacamarte assim contínuo, não é? Com uma altura muito grande, em vez de ser espartilhado, não é? Porque se fosse espartilhado poderia ainda haver uma nesga de rio, etc, etc. Pronto, e essa situação foi criada por ser um hospital e etc. Pronto, agora estamos num momento, se calhar não é muito bom falar disso, que isso está em análise, vai ser objeto de análise nos próximos tempos, mas de qualquer forma aquele objeto é estranho. E vou passar já para o verde, porque, cá está, pronto. Isto são as 3 partes, mas depois lá atrás tem um grande bloco contínuo, ele vê-se. Mas isto, pronto, e como forma, e este é o espaço público que ele produz. Até há aqui uma parte de um cais, que esta zona é super interessante. E está aqui há aqui partes do Porto antiquíssimas, eu não me lembro, eu acho que é do século XV ou XVI, assim uma coisa, que está aqui no meio, um pontão, está no meio deste jardim, não sei se a gente o consegue ver, mas muito mal, é assim, muito mal metido, muito, ou seja, isto é quase uma arquitetura sem lugar, não é? Sem construir-se a partir do lugar e sem construir lugar. Soa mesmo muito estranha e bastante dissonante, não é? Num lugar até muito com um nó, é um nó, aquele nó de Alcântara. Isto era um sítio onde era a higiene urbana da Câmara, era um espaço camarário. No tempo, nos anos 90, não é, que Alcântara era, acho que alguns de nós se lembram dos anos 90, da Alcântara da noite, e de haver ali uma espécie de espaço que não podia haver ruído e havia ali um imaginário também de uma cidade quase às costas da cidade, ou um espaço mais underground, etc. De repente isto tudo se transforma, não é? Este espaço que era o tal onde havia a recolha de lixo da cidade, portanto o metabolismo da cidade era feito ali, é vendido pela Câmara, e vendido pela Câmara numa asta pública cuja base foi 1 euro por metro quadrado, é estranho. E portanto este edifício depois é comprado este terreno, depois é aprovado este edifício e portanto agora temos isto aqui, mas eu acho que isto representa todo um espaço em transformação, isto não é só isto, é uma série de outras coisas que aqui são expostas, não é? Eu achei muita piada quando descobri no processo que esta empresa se chamava Imo Health, portanto é uma coisa imobiliária e de saúde, mas essencialmente imobiliária, eu acho. É uma coisa que não tem de facto uma visão sobre a saúde, não é? Sobre este espaço, não é? de saúde, pelo menos um hospital poderia ter, não é? Uma preocupação com o entorno, etc., com uma esfera de sanidade para o espaço público. E depois eu entro na questão do verde. E portanto eu acho que nunca nós na cidade tivemos um discurso tão verde quanto agora talvez neste último mandato, com a história da Capital Verde, com uma espécie de investimento que a Câmara tem feito para se programar uma espécie de uma série de espaços verdes, e há projetos por exemplo, o da Praça de Espanha. Enfim, há uma espécie de uma necessidade
quanto a mim, de olhar para este discurso, não é? Porque ele é tão eficaz até a mentir sobre o que é que está a ser feito na cidade, ou pelo menos a ocultar, não é? Uma espécie de uma miragem que vem desenvolver uma ideia que é oposta àquela que a cidade está a ser alvo, não é? O verde é uma metáfora muito interessante, porque é uma metáfora da democracia também, não é? Uma espécie de verde igualitário, de paisagem, de natureza, de espaço para todos, quase utópico até, diria, quase um espaço de utopia. E portanto a Câmara tem-se dedicado a fazer disto quase um ideário, não é? A Capital Verde é um ideário e ela é pouco verde, mas que interessa, não é? Foram plantadas 6.000 árvores, os jardineiros da Câmara não deixaram de existir, a Câmara deixou de ter um departamento de espaços verdes e com jardineiros, as juntas deixaram de ter jardineiros, portanto são empresas que fazem uma série de coisas que fazem manutenção dos jardins públicos em Lisboa. Eu acho que isto é relevante, não é? Porque são processos. O verde é um processo, não é uma imagem. E, portanto, o verde tem que estar associado a um processo. Se a Câmara não... eu lembro na altura quando... eu sento-me na Câmara com uma posição, atenção. Portanto, eu tenho uma posição que é de contestar, indagar, e lembro-me da questão que eu coloquei ao Presidente da Câmara, ao Fernando Medina, quando ele mandou plantar as 6.000 árvores, acho eu, no início da Capital Verde. Eu perguntei quem é que ia cuidar das árvores, porque ele tinha despedido não sei quantos mil funcionários do Departamento de Espaços Verdes, e muitos deles eram jardineiros. Portanto, a Câmara prescindiu disso e, portanto, prescinde de quem cuida. Não é? Esta ideia é um bocado contraditória, não é? Andamos a plantar árvores, mas depois quem é que vai cuidar, não é? Porque o verde pressupõe, para além de ser daqueles projetos que podem existir, de espaço, aquele que mais tempo demora a ser edificado, não é? Não é imediato, é uma coisa de tempo, de camadas, de crescimento. São espaços que precisam de manutenção, não é? E precisam desse cuidado, não é? Dessa presença quase constante de um trabalho de tratamento, de quem cuide, quem olhe, quem entenda, quem saiba. Em Lisboa, felizmente, em Lisboa há um grupo que é a Plataforma das Árvores, que eu não sei se o Álvaro deve conhecer. Eu conheço, mas eu faço parte, só que eles estão sempre a enviar coisas, mas sim, deve fazer eles estão sempre, mas eu acho, eles têm feito assim umas intervenções incríveis, quase assim vindas do espaço, às vezes em coisas da Câmara, em que eles chamam a atenção disso, mas chamam a atenção, mas em árvores específicas, em lugares específicos, não é? Os jacarandás são podados, não são podados, isso não se faz aos jacarandás, quer dizer, não pode chegar ali, depois denunciam o facto também das empresas de que fazem a manutenção para as juntas e para a própria Câmara, serem empresas indiferenciadas, não é? Que fazem tanto a recolha de lixo como a jardinagem. Portanto, são coisas fundadas numa preocupação nula sobre aquilo que está ali, aqueles objetos, não é? E depois mudam de consoante pronto, o contrato, se é não sei quantos anos, depois voltam a aparecer. Acho que é ignorância. Há muita coisa associada a isto. Eu acho que sim, ignorância, negócio, uma parte de um descuido, não é? Portanto, também uma prova de que este verde, na verdade, não é uma realidade que se queira criar e cuidar, não é? Ligada, aberta, com uma profundidade que ela deveria ter, não é? Nesse espírito que o Álvaro falou de... Sim, é mais uma fachada, lá está. Sim. Sim, é isso.
é mais uma fachada também. Eu lembro, eu assisti à apresentação do projeto da Praça de Espanha, eu acho que foi em 2018, na Gulbenkian, com os 3D, não é? Uma sala da Gulbenkian, uma sala, era aquele auditório, um auditório que tem assim uma lateral com vidro para aquele jardim incrível, pronto. E às tantas estavam 3D, o Fernando Dina a apresentar, os arquitetos e tal, estavam 3D com a Praça de Espanha no futuro, e o Fernando Dina diz, esta é a imagem do futuro da cidade. E eu olhei para o lado e vi o Jardim da Gulbenkian e digo, é exato, quer dizer, é a imagem do futuro da cidade que é isto, que aqui está há 50 anos, que é a data da Gulbenkian. A imagem do futuro é o que nós temos aqui, e ele vai criar uma imagem que lhe vai demorar 50 anos, no mínimo, a ficar também assim, não é? Portanto, há aqui uma ideia de um futuro que já cá está, não é? Mas é uma espécie de uma imagem, de um imaginário, só, não é uma coisa corporificada, não é uma realidade com essa densidade. Estava aqui a ver a plataforma em defesa das árvores. Muito bem. Sim, mas vai ser uma realidade melhorada, não é? Portanto, ou realidade aumentada. Portanto, é esta ideia, lá está. Portanto, por isso há bocadinho eu falei das visões transhumanistas, etc., porque é muito essa linguagem, percebes? É esta linguagem que é transversal a estas conversas todas, incluindo, infelizmente, também o urbanismo, etc., ou um certo urbanismo, claro. Sim, sim, é um certo urbanismo que vem aparecendo e que tem, aliás, a gente ainda pode ver mais, porque não é só a Praça de Espanha, agora temos toda uma série de projetos de habitação que a Câmara está a concretizar, que são o programa Renda Acessível. São vários, em várias partes da cidade, uma das quais é o Vale de Santo António, que é, assim, Mousinho de Albuquerque é dos espaços por urbanizar da cidade mais relevantes, não é? Se calhar a maior operação. E em que o verde parece que atiraram com os prédios acima do vidro. Eu acho piada essa imagem. Por acaso tenho no meu Instagram, ela nem é muito divulgada. Eu tenho isso no meu Instagram. Sabes o que é, não sabes, Sofia? É o Baldio, é o Val do Baldio. Claro, claro. Pronto, já há aqui já há umas imagens que andam em circulação que são bastante interessantes, porque há todo um retorno a essa posição de como as pessoas são muito críticas, mas ninguém consegue ser crítico em relação ao verde. Como a cidade está muito crítica, não é? A cidade, nós tivemos aqui tantos processos que construímos massa crítica, movimentações, etc. Mas o verde não está sujeito a crítica. Portanto, é aquela imagem que cria uma espécie de mansidão, não é? Um espaço público verde, com os prédios a pousar sobre esse espaço público, quase que são muito difíceis de que as pessoas se posicionem face a isso e consigam criticar. Bem, é quase a imagem e a mensagem de amansa às feras que o poder consegue lançar, e portanto os projetos são bastante ridículos. Eu queria ver. Deixa eu ver se aparece aqui. Não há imagens disto, do 3D, disto. Que eu uma vez lancei isto no Facebook e houve pessoas que comentaram isto, até arquitetos, e eu achei delicioso porque diziam isto já se percebeu, isto é cidade modernista, mas com verde já se percebeu que isto não funciona, não é? Que são de grandes espaços e não sei o que, as especialidades, não há rua, não se percebe como é que as ruas se ligam ao entorno, não é? Aquela Vila Cândida, aquela realidade, mesmo do outro lado da rua, que nós temos aquele bairro municipal, não existe, não é? Portanto, é uma coisa. Mas espera lá, eu vou buscar isto ao meu Instagram, agora sim mais. Tinha que fazer aqui uma. Tenho que fazer aqui uma.
Pois, mas essa coisa de calar as pessoas, pondo os verdes, como as bicicletas, como todas essas coisas para as pessoas acharem que está a ser feito qualquer coisa de fundo, não é? Sim, É um bocadinho. é uma estratégia do poder. Eu acho que das últimas e aquela que tem tido resultados. Essa estratégia tem resultado. Continua a ser. Eu olho para os projetos do PRA que vão ser lançados agora, estão a ser lançados, e eles todos têm essa estratégia. É isto. Agora, como é que eu ponho a tela? Compartilhar a tela. Está aqui compartilhar verde em baixo. Está aqui. Pronto. Então é isto. Estão a ver? Conseguem? Você está compartilhando a tela? Estamos a ver, estamos a ver. Então, Aham. é esta imagem, mas eu estou a ver com uma coisa em cima. Não sei porquê. Já está. É um Vale de Santo António mais acessível e inclusivo. É isto? Estão a ver isto? As palavras-chave, as palavras-chave são sempre as mesmas, por isso desculpa eu rir, mas pronto. Pronto, é isto. Este clube de futebol que tem um campo lá, fica com um campo num andar, não é? Lá em cima do edifício. Percebe-se aqui. Esta coisa toda espelhada é um grande edifício, mas pronto, depois está polvilhado de verde aqui nas fachadas. E temos uns prédios assim gigantescos para os promotores imobiliários construírem facilmente e serem rentabilizados de uma forma bastante óbvia, não é? Porque sem um cuidado de transformar isto, porque este espaço tem ligações importantes e relevantes, não é? O Vale de Santo António, cá em baixo tem Santa Apolónia e aquela malha toda urbana de antiga, e depois tem cá em cima aquela zona ali da Damasceno Monteiro, que sobe para a Damasceno Monteiro, pronto, e depois tem Vila Cândida, estou-me a lembrar da Vila Cândida, que essa foi a primeira coisa em que eu me lembrei, aqui o Alto da Eira, que está aqui bastante mal resolvido. Portanto, isto são coisas, são finuras, não é? Que este plano não tem como solução, não é? Aliás, ele nem sequer foi participado, isto aparece assim de uma forma um bocado, para além das coisas que ali existem, que eu também me pergunto, há aqui realidades dentro do Vale de Santo António, não é? Que nós andamos por lá e vemos casas, mesmo arquitetura informal, hortas, este clube de futebol, mas uma série de coisas e de vidas que ali estão. Portanto, não sei bem o que é isto. Tenho muitas perguntas sobre isto. É estranhíssimo. Sabes, Ana, o ano passado, a temporada passada, o Pedras viajou, o mais que ele viajou foi por aí. Foi onde mais nos detivemos, foi nesse Vale de Santo António. Pois. O tal baldio. Isto não tem muita vida. O Alto do Varjão. O Alto do Varjão. Pois, isto tem... Como é que isto aparece aqui, assim? Não sei. O que é que se faz àquilo, não é? Como é que... Não, até podia ser inclusivo, não é? Lá está, na forma de incluir e de lidar com a realidade que ali está, que é uma coisa um pouco que falta nas projeções que se fazem do futuro da cidade, que é não se lida com aquilo que está lá e produz uma coisa completamente... No fundo, isto é uma arquitetura do município. Isto é o setor público a fazer a cidade que qualquer promotor fazia. Não há diferença. Entre uma urbanização assim e o que um promotor proporia, não há diferença nenhuma. Portanto, não há cidade diferente. Há uma sobreposição de modelos, não é? Que é muito assustadora. Ainda há coisas piores. E esta ainda não é. Mas, Ana, deixa-me só então perguntar-te aqui uma coisa, porque pronto, não me sai aqui do coração, pronto, tipo o Mercado da Ribeira, a Estação de Santa Apolónia, pronto.
é que parecia, no outro dia alguém estava a falar que Alfama tinha sido, pronto, invadida, violada e abandonada. Então as fotografias depois eram fotografias de uma Alfama assim mais só. E também, prontos, talvez não tão arranjadinha, não é? Tipo assim mais... No entanto, que eu também, pronto, que também tenho caminhado por lá, portanto sei, também sinto o que estão a dizer. Por outro lado, a saída das pessoas, portanto dos trolleys e das invasões de turistas, quase que me faz lembrar aquela canção do Joga Pedra na Geni, mas eu sempre que ouvi essa canção em que parecia que a Geni é que era, pronto, violada e arrasada por uma força e ninguém pesava, eu sempre senti que a Geni é que era a heroína da história. E é mais ou menos o que eu sinto também da Alfama, porque parece que, pronto, passam os turistas, dão um bocado de tudo, vendem tudo, as pessoas são despejadas de casa, e depois fica abandonado porque durante a pandemia ficou tipo... Pronto. No entanto, tu vês a própria Alfama a aparecer, porque também há uma personalidade do lugar, não é? E o que eu não posso dizer que não estivesse à espera, mas tinha alguma esperança que houvesse uma reconsideração desta invenção de que o turismo é que estava a fazer a cidade, a pagar a cidade e a pagar o mundo inteiro, claro. Mas esta ideia, então, mais ou menos pela mesma perspectiva do verde, ninguém diz mal quando se põe qualquer coisa verde, também toda a gente acha que pode ir passar as férias para o Algarve, vindos de qualquer parte do mundo, porque o Algarve é que vai ser o lugar de eleição pós-pandémico e, tipo, é assim, eu não estava... Lá está, não é que não estivesse à espera, mas sinto realmente uma grande falta de noção que vai beyond todas as expectations do que é que seja dinheiro e capital, porque é evidente que não vai haver Algarve ou não vai haver Lisboa se as coisas continuam a ser sugadas da sua própria existência. Tu o que é que tu estás a ver? Estás muito neste plano agora de veres que estão a existir projetos para, lá está, para reabilitar a cidade, portanto, para pôr pensos para ir fora. Mas não estás a ver a cidade a revoltar-se? A Geni a mandar o disco voador. Não sei. Eu acho que nós já vimos que a coisa não teve, que a GNI é na verdade mesmo que, ou seja, nós já vimos que a GNI, como viste, é a heroína da questão, não é? A situação é que em Alfama, eu acho que a Alfama tem, assim, até há bem pouco tempo queriam lá meter o hotel, continuam a ser, para já continuam a ser possíveis licenciar hotéis ali. Depois continua-se a não ouvir a população parca, não é? Porque a Alfama ficou descalça de muita gente. Continua-se a não ouvir a população e fazer gáudio disso. Eu lembro-me agora do último episódio, vai sair o Museu Judaico de Alfama. Pronto, foi uma decisão, a população contestou aquele Museu Judaico ali naquele lugar, precisamente porque sentiu a dada altura que aquilo era uma espécie de projeto dentro da dinâmica do turismo que lhes iria ainda aumentar num sítio nevrálgico, que era o Largo de São Miguel, essa, pronto, capacidade turística, vá, de recepcionar ou de estar ali, pronto, não haver alternativas, não é? Portanto, não houve projetos pensados para a população, com a população, pela população. E, portanto, a dada altura houve uma petição que surgiu que era Casas no Lar de São Miguel, não sei se se lembram disso. Pronto, o Museu Judaico, à luz disso, e porque foi interposta um processo de tribunal pela APA, que é a Associação População e Património de Alfama, a Câmara desistiu de colocar o Museu Judaico ali.
Pronto, e o Museu Judaico vai para Pedroços, uma coisa grande, com um grande arquiteto aí de renome mundial, fazer aquilo. E portanto, a Câmara liberou aquele espaço no Largo São Miguel. E em vez da Câmara fazer o que a população preconizou, não é, nessa luta, a Câmara achou que o melhor que tinha a fazer é colocar um espaço verde. Riam-se, não é? Quem é que conhece o Largo São Miguel e Alfama? É engraçado aquele largo. Nós. Acho que é urbanisticamente, Vamos lá, precisa ali de um peso e de um fecho. E É uma também homenagem muito. é uma homenagem ao Aristides Sousa Mendes, ao cônsul. Diz, Bernardo, diz. O Lago de São Miguel é também muito querido por alguns blocos de carnaval. E fica lotado. Sim. Ficava. Sim, e nos Santos também. E esse era um tema, porque Também, sim. as imagens do Museu Judaico era quase um gradeamento no piso térreo. Não é? Toda a gente sabe que tudo o que mexa com Israel neste momento e essa questão tem um policiamento muito forte, não é? E ali já se via no edifício. O edifício era uma espécie de um bloco de betão com um piso térreo muito artilhado de segurança, não é? Umas grades e umas grelhas. E isso era incompatível com essa existência da festa, dos comportamentos, não é, das pessoas naquele espaço, não é? Um espaço que autoriza uma série de coisas e que ficava assim comprometido dessa vivência do carnaval, e Alfama era um pouco assim, não é? Quem conheceu, pronto, eu há uns anos aquilo tinha todo esse potencial de ser quase arro árabe é quase o reverso, não é? Aquilo que não importa. Mas aquilo que não importa é onde acontece a vida, não é? Mas com uma despreocupação daquilo não ser o aspecto visual ou a arrumação ou o paradigma da urbanidade em que as pessoas têm um certo comportamento, não é? É um espaço de liberdade, é o reverso. Não é? A cidade árabe é construída com os edifícios que têm aqueles interiores, não é? De espaço social, e a cidade passa a ser uma espécie de lugar que não tem visualmente nem de forma concreta, não é? Não vem com um planeamento, uma espécie de maneira de se comportar ou um espaço que diga como é que as pessoas podem estar, não é? E isso é muito libertador, não é? E eu acho que a Alfama tinha essa capacidade, e ainda tem, não é? Porque os turistas usufruem dela, eu acho, ver as imagens da Madonna no bar do Tejo, no Tejo Bar, e, não é? Porque aquilo ainda, quer dizer, se pode usufruir assim, de certa forma, mesmo apesar de tudo. Portanto, o que é que eu acho? Acho que é mesmo a Geni, talvez, sim, é o bairro que é a Geni, levou pedras e mantém-se, e eu acho que vale a pena neste momento contestar essa teoria do turismo, não é? Que era uma teoria há uns anos quase inquebrável, e em que nós percebemos que não é? Este momento é um momento fantástico para perceber isso, porque é um momento de abertura, não é? Pausa, corte, abertura em que nós podemos perceber muita coisa, sobretudo das falsas dinâmicas, não é? De resiliência que passavam por esta cidade. E eram dinâmicas de resiliência frouxa, fraca, e que não têm, não produzem nada pronto, que a cidade possa contar e com que a cidade possa resistir também a um tempo de crise. E isso nunca, sem este momento, eu acho que não podíamos pôr isto em causa. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora de um discurso muito recente do Medina, desculpem lá, mas isto é um bocado o meu universo. Eu ouço estes discursos e penso sobre eles, não é? Porque são os discursos que eu depois tenho que contestar. No Clube Americano, em que ele foi dizer uma coisa maravilhosa. Ele foi dizer que todas as cidades globais de sucesso têm problemas de habitação.
e que, portanto, era normal uma cidade global de sucesso, ter problemas de habitação e ter estes problemas que Lisboa tem, portanto, mas não deixava de ser de sucesso. E, portanto, é obrigatoriamente o Estado ou o município que tem que cuidar dos problemas que a cidade de sucesso cria. Que é uma ideia muito estranha, mas pronto, ele já vem dizendo... Se a fachada está restaurada, está ótimo. Exato, não, se alguém faz dinheiro e se há milionários e gente a virem, pronto, está tudo, é de sucesso. Não há uma cidade feita com essa... Lá estava-me a lembrar agora das casas em Alfama, não só em Alfama, mas estava-me a lembrar de uma casa específica em que não era só o Hospital da CUF, tem aquela coisa, pronto, tapa a vista toda dos miradores e por aí fora. Mas os paquetes, os paquetes também são a visão de muitos moradores de vários lugares de Lisboa que veem assim uma parede com janelinhas parada à frente durante não sei quanto tempo. Lá está, se vamos voltar, entre aspas, ao turismo, lá vêm outra vez essas paredes ambulantes que são tão lindas. Sim. Mas não faz mal, porque a gente depois vai de bicicleta pela 24 de Julho e de trotineta e somos felizes com isso. Sim. Sim, bom, esta coisa da resiliência é fundamental, eu acho, não é? Pensar o que é que persiste e como é que as coisas se regeneram, não é? Até numa forma de cuidar, ou dessa forma de cuidar. E pronto, eu acho que me vou calar, mas acho que ainda vou deixar aqui uma ideia, que é uma ideia que eu há algum tempo com a qual é um debate, que tem a ver com uma formulação que eu acho que tem muito de pertinente, não é? Eu ia falar de uma forma de intervenção na cidade que é esta com que eu hoje tenho tenho tentado pensar em formas de fazer uma cidade diferente, não é? E de lutar contra este sistema com uma proposta de outra realidade. E no meio disto tudo eu tenho olhado para o direito à cidade de uma forma se calhar menos abstrata e mais concreta, não é? E sobretudo numa formulação do direito à cidade que tem um potencial de poder nos fazer refletir e atuar de diferentes maneiras. E eu vou agarrar numa formulação do David Harvey, e que começa por dizer que o direito à cidade não é apenas o direito de acesso aos recursos urbanos, que já existem, mas é um direito a dar-lhe forma conforme o desejo do nosso coração. Isto fica assim e é quase, não é? Pronto, está aqui uma víscera, uma coisa, uma imagem, não é? Dos desejos, dos recursos da cidade, não é só vivermos aqui e acedermos aos recursos da cidade e termos acesso a uma série de coisas, mas é esta cidade nós podemos dar-lhe forma e ainda por cima podemos dar-lhe forma e devemos dar-lhe forma de acordo com estes desejos ou com estas pulsões ou com estas coisas que muitas vezes são conflitivas, mas que têm que ser vividas. E depois outra formulação dele, em que ele diz outra vez, o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual de acessar aos recursos urbanos. Está em meio brasileiro, mas é assim. É um direito de nos mudarmos mudando a cidade. Além disso, é um direito comum e não individual, uma vez que essa transformação depende, inevitavelmente, do exercício de um poder coletivo. Construir e refazer as nossas cidades e a nós mesmos. Quer argumentar, uma das mais preciosas, porém mais negligenciados dos nossos direitos humanos. Portanto, é direito a refazer as nossas cidades e a nós mesmos, ou seja, o direito a transformarmos-nos e a transformarmos as nossas cidades é um dos mais preciosos e, porém, dos mais negligenciados direitos humanos.
E pronto, isto faz-me pensar, não é, que estamos a reclamar, que isto é reclamar muito. Isto é mesmo reclamar muito. Eu acho que isto é reivindicar muita coisa. Não é reivindicar contra, é reivindicar de que nós teremos que construir processos saudáveis dentro desta cidade de transformação que nos envolvam, que nos impliquem e que nos transformem. E, portanto, acho que isto é muito importante. E eu acho. Pronto, e depois eu ia chegar a outro sítio que tem muito a ver com o corpo e com a forma de intervir, não é, nos espaços, dessas ligações. Eu até acho que não é intervir, há uma. Aqui há uns anos nós na Artéria fizemos um livro que se chamava The Power of Experiment, que o Fernando Ramalho conhece. E o The Power of Experiment tinha uma formulação que era, em vez de intervenção, era intravenção, ou seja, formas de intervenção. Intra é estar dentro, e era essa ferramenta que nós usaríamos para transformar, não é? Isto aqui nós falávamos de formas de operar de dentro dos edifícios, dos lugares, dos territórios, de dentro das situações, com o objetivo de expandir e sustentar questões sociais, éticas e políticas das práticas arquitetónicas, por meio de uma abordagem responsável e performativa. Portanto, estas intervenções implicavam a necessidade de habitar uma situação ao longo de um tempo, portanto, de permanência, ao longo de um tempo e fazer parte dela. E quanto uma abordagem performativa enfoca o caráter transformador das práticas espaciais e privilegia o que uma coisa faz sobre a sua aparência. Portanto, isto é o oposto daquilo que tenho vindo a falar. Portanto, é aquilo que uma coisa faz, ou seja, como é que atua e menos a aparência. E claro, a ideia de duração aqui era importante, portanto, duração e o efeito disto. Além disso, as intervenções existem com base numa compreensão engajada nas relações das coisas, materiais e pessoas dentro de uma determinada situação e requer metodologias e ferramentas antropológicas, etnográficas e estéticas, bem como habilidades de improvisação e especulativas. Pronto, isto era um bocado, isto é quase a vossa matéria de trabalho, não é? Do 100, da dança e do corpo. E portanto é isto. Eu acho que termino aqui, tinha aqui mais coisas, mas eu acho que desta relação, gostava de terminar com isto, com o direito à cidade e com esta outra maneira de fazer, que é de estar em relação e também relacionada com a palavra, ou com o conceito de cuidar, não é? De estar presente e de fazer parte desta realidade, também ecológica. Não sei se ainda... O Álvaro já não está para comentar isto. Sim, mas não é só o Álvaro que fala da ecologia. Não, eu acho que era... Eu quero continuar a ouvir-te, eu estou na boa. Ou vocês já têm que se ir embora. A Ana tem que se ir embora também, não é? É isso? E tu, Ana Jara, tens mais um bocadinho? Ou... Não, tenho. Não, é porque, pronto, eu estava a sentir que estão lançados aqui na sopa uma série de batatas e cebolas e eu gostava de deixar aboborar um pouco. Portanto, mais do que... Eu falo sempre muito, mas por acaso estou um bocado sem palavras, para a vossa grande sorte, porque estou agora de transição e o Pedras está a decorrer. Nós estamos naquela fase maravilhosa que é o princípio de março, final de fevereiro, que está a decorrer o Pedras, mas ninguém sabe o que é o Pedras este ano, nem o que é que ele está a dizer, nem quais são as zonas por onde vamos estar mais, nem qual é a perspectiva, qual é a abordagem. Não, estamos mesmo naquela fase em que é só confiar que está a acontecer, porque não conseguimos ainda sequer detectar
linhas, é tudo é mais ou menos como eu tenho a minha câmara, tudo assim meio desfocado. Mas pronto, estou a ouvir o que tu estás a dizer e também no outro dia a Ana trouxe a primeira conversa da temporada do Criar Corpo, Criar Cidade. Pronto, estamos a entrar por aí. Essa coisa do cuidar é muito interessante. A única coisa, pronto, eu tenho uma grande aversão ao fazer sobre, estás a ver? Essa é a ideia de que nós sabemos o que é que devíamos fazer às pessoas e aos lugares. De maneira que enquanto eu puder passar assim misteriosamente por entre as ervas daninhas, prefiro, porque sinto mesmo que não tenho inteligência nem competência, nem quero, para ter ideias de fundo do que é que os outros deviam fazer. Agora, acho que só o facto de tu existires com a cidade e teres essa noção que tu estás a criar cidade, existindo com a cidade, já me parece um trabalho muito, muito urgente. Mas eu, por mim, deixavas mais algo, não sei se, claro está, cada pessoa fala o que quiser, mas se quiseres deixar mais 2 ou 3 cenouras para a gente abobrar e depois voltamos a encontrar, porque agora vão começar a ser mais este tipo de encontros, mesmo para navegar nessa grande misteriosidade de não fazer ideia do que é que estamos a fazer. Há bocadinho estava a ouvir o Sr. Bife Berardi e ele está, eu gosto muito dele, e ele estava a dizer, pronto, mas como é que as pessoas acham que sabem o que é o futuro? O que é isso? Mas lá está, é o caminhar agora. Não sei, vocês querem dizer alguma coisa, Fernandinho? Pedro, estás aí a fazer cambalhotas? Guilherme? Ou Ana? Não sei. Ou deixar mais pedras para a sopa? Só dizer 2 coisas, até porque daqui pronto, é só dizer e ir embora, porque é o mais confortável, mas só diz qualquer coisa e depois... Olha que eu vou atrás das tuas pernas, como um cão. Vais-te embora e eu vou a morder-te os calcanhares. Exato. Não, a questão do cuidar é assim uma coisa que me interessa bastante e sobre a qual gostava de conversar mais e de ouvir mais, etc. E vem-me um pouco à cabeça aquilo que foi uma experiência, ou pronto, 2 experiências muito próximas uma da outra, que eu, qualquer de nós, ou seja, pode observar, no meu caso, relativamente de perto, mas não de dentro, mas pelo menos de perto e com bastante interesse, foram aquelas experiências o ano passado da Seara e da cantina do RDA, e havia outros espaços semelhantes, havia uma cantina também, uma distribuição um ponto de distribuição de alimentos ao domingo ali em Cacilhas, havia aqui a experiência da cooperativa Mula no Barreiro, etc. Havia várias coisas do género. E assim uma primeira coisa que uma pessoa, sobretudo não estando assim envolvida a partir de dentro, não é? Pelo menos no meu caso, aquilo que uma primeira aproximação à coisa seria do género, isto é uma coisa é uma coisa que me parece demasiadamente perigosamente semelhante a coisas tipo banco alimentar ou soluções de natureza caritativa, do género em que alguém que considera relativamente banais e até aceitáveis, naturais, até um conjunto de desigualdades que permitem que numa situação de tragédia, digamos assim, uns consigam manter-se em condições e os outros não. Pronto, considerar que isso é uma coisa mais ou menos natural, é da vida, sempre foi assim, as coisas são assim, etc. E, portanto, com uma certa magnanimidade, digamos assim, alguém que se põe nessa posição de dizer eu, como não sou assim tão afetado, dou um jeitinho para que os outros também não morram de fome. E depois uma pessoa vai observando mais de perto e percebe que houve naquelas 2 experiências, em experiências deste género, aspectos que a diferenciam bastante dessa lógica e que se aproximam mais desta lógica de cuidado enquanto constituição de espaços, constituição de uma
ecologia, se quisermos chamar assim, em que o cuidado não é uma relação individual de um sobre o outro, mas é um espaço em que se cria essa lógica de cuidado numa lógica coletiva e partilhada. Pronto. Digamos que, ou seja, no fundo, com a vantagem ali também, por exemplo, ao contrário de outras experiências em que não era exatamente assim, mas, por exemplo, ali não havia... Na partilha de alimentos, por exemplo, na cantina do RDA não havia, por exemplo, troca mercantil. Ou seja, as pessoas não compravam, simplesmente chegavam, utilizavam. É evidente que aqueles alimentos tinham que chegar ali, não é? Pronto, e eles chegavam ali de alguma maneira, eram oferecidos, mas antes de serem oferecidos tiveram de ser comprados. Portanto, ou seja, nada disto nos liberta absolutamente das teias do mercado ou o que é que seja. Ou respiro, pronto, isso seria sempre melhor assim, não é? Mas digamos que, assim, pelo menos para mim, para uma primeira aproximação a esta dimensão do cuidado, essas experiências pareceram bastante interessantes justamente por isso, por não colocarem a tónica nesta lógica de uma relação desigual entre um que cuida do outro, mas da criação de um espaço em que o cuidado é a prática comum e partilhada, não é? Sim. Pronto, este era um aspecto. Deixa-me só dizer uma outra coisa que também me parece importante, se relaciona com coisas mais adiante naquilo que tu foste dizendo, que era sobre o modo como uma pessoa pode ter, que expectativa é que se pode ter neste pós-pandemia, digamos assim, qualquer coisa assim que se aproxima, relativamente, por exemplo, a esta questão do turismo e do modo como o espaço da cidade é tratado, tem sido tratado, vai ser tratado, etc. Eu diria que, se calhar sendo demasiado pessimista, eu diria que esta é uma altura em que vai ser mesmo muito difícil conseguir contestar e enfrentar de uma forma decidida todo o discurso de reabilitação do turismo, ou seja, de reabilitação digamos, desse maná que permite que a cidade viva e que é, digamos assim, a galinha dos ovos de ouro, etc. Porque todo este discurso sobre o regresso à normalidade, que na verdade é um discurso que começou quando a normalidade terminou. Quando a normalidade terminou, começou o discurso da chantagem do regresso à normalidade. Ou seja, nós temos que fazer tudo para regressar à normalidade. Porquê? Porque a normalidade era perfeita. Portanto, antes de acontecer esta suspensão da normalidade, a normalidade era perfeita. E a ideia que tenho é que até hoje, passou um ano desta confusão, e tem sido bastante difícil montar um discurso que seja relativamente sólido, que seja relativamente estável, etc., sobre a suspensão da normalidade, né? Sobre o que é que provavelmente, e vai sendo cada vez mais difícil montar esse discurso, porque estamos todos, de facto, lá está, cansados de estar fechados, cansados do confinamento, cansados de não podermos ver a família, aquelas coisas todas. E esse cansaço também não ajuda a que... Mas, na verdade, não foi possível nunca construir um discurso e um pensamento muito sólido sobre esta ideia do que é que representa a normalidade estar suspensa. O potencial é que existe a partir daí, não é? E, portanto, como isso não tem sido possível, eu acho que estamos todos muito mais sujeitos a essa chantagem que aparece todos os dias e que muitas vezes é apresentada com os argumentos mais diversos, não é? Pronto, as pessoas precisam de comer, as empresas precisam de funcionar, as máquinas pensadoras precisam senão enferrujam, não é? Se não funcionarem, enferrujam. E, portanto, estamos bastante sujeitos a esta chantagem. Acho que vai ser muito difícil, digamos, ter um discurso que não seja mais do que um pouco tentar resistir um bocadinho, não é? Sou bastante pessimista nesse aspecto. Não é? A Ana estava ali a tentar sugerir a ideia de como é que nós construímos um discurso mais propositivo, digamos assim, em vez de ser sempre contra. Eu acho que neste momento é mesmo muito difícil isso, parece. Pois, mas eu acho que está a acontecer, Fernando. Eu sei que, pronto, eu admito a tua, e aceito e acarinho a tua falta de esperança, mas acho que esse discurso está a acontecer e
Desconfio que, pronto, lá está, como há pouco estava-te a dizer, que nós estamos agora a percorrer o Pedras e não sabemos o que é que ele está a ser, está muito na moda agora o não saber, mas praticar o não saber é preciso muita ginástica, porque não tens referências, não sabes bem o que é que estás a articular, mas não houve nenhum Pedras, e o Pedras fez 15 anos na temporada passada, que não tivéssemos realmente encontrado determinadas linhas de pensamento, mesmo tecido, estás a ver? E mesmo coisas que estão, no fundo, a trazer pensamento e ação para o criar corpo, criar cidade, todos os anos, cada ano. Agora é preciso atravessar essa mancha de não saber, não ter pressa, nós até desistimos completamente, mesmo com uma ação, desistimos de ter os programas, que eram impressos, só porque os programas nos pediam tipo 3 meses de antecedência para dizer o que é que tu ias fazer, que tu não fazes ideia o que é que ias fazer. E continuamos a não saber. Mas eu sinto que isso está a acontecer e, portanto, sinto que, como por exemplo esta conversa, algumas ervas daninhas nascem aqui, nestes lugares de encontro. Algumas ervas daninhas nascem também quando nós estamos a escrever ou a dançar ou a pensar, cada um no seu lugar, mas estamos sempre ouvindo-nos uns aos outros. Não estou a falar do 100, estou a falar de nós, a Ana Jara, a Fernanda, a Margarida, a mulher, as pessoas que pensam juntas e mais proximamente ou mais afastadamente. Mas sinto que também temos que nutrir um bocadinho a confiança de ver aquilo que não vemos, a confiança em ver aquilo que não vemos, porque esse tal discurso que parece impossível de aparecer, ele não tem com certeza já uma série de livros nas estantes das pessoas, porque ele não foi dito ainda. Isso foi dito com palavras como há pouco a Ana estava a trazer, como reabilitação, regeneração, cuidar, são palavras que podem ser muito justas, como podem ser muito dévias, e afinal não é bem aquilo, mas a palavra vem de um movimento, e portanto todo o trabalho que temos estado a fazer, cada um de nós, no pensar fazer, que também abana as palavras, é fundamental, porque a palavra depois, ela própria destapa aquilo que ela poderia trazer sem ser aquilo, sem serem todas as significâncias que foram sendo acumuladas por cima da palavra e do pensamento. Portanto, eu acho mesmo que a gente está a atravessar, estou contigo, essa coisa da gente ter falado de um novo não sei quê, já não me lembro, um novo não sei quê, foi mesmo, aconteceu exatamente quando, um novo normal, exato, aconteceu exatamente quando a coisa descambou, foi logo no princípio, esse desejo de um novo normal, que confesso que nunca partilhei, nunca quis nenhum novo normal na minha vida, de longe, não quero, mas também senti que houve uma espécie de um prepassar pela humanidade, de que haveria algo depois, muitos de nós fizeram tipo como a Bela Adormecida, picaram assim o dedo e ficaram à espera 100 anos que alguma coisa acontecesse, como por exemplo picarem-lhe o ombro e darem-lhe uma vacina, e isto nunca mais vai acontecer, estás a ver? Portanto, eu desconfio é que isto que nós estamos a fazer, de continuar a pensar através destas, para já a lassidão, tipo, tudo ficou laço, em vez de estar comprimido ficou laço, as pessoas tiveram a possibilidade de experienciar um tempo muito mais alongado, estarem em casa, pronto, umas não têm em casa, outras foram vindas também à luz muita violência, mas também muita lentidão no sentido de uma outra ritmicidade. E nós temos que olhar para ela também, porque ela aconteceu e está a acontecer, ela está aberta. Eu desconfio que há muitos humanos que não vão permitir outra vez subjugarem-se a uma máquina de produção que lhes impossibilita viver. Eu desconfio que pelo menos foi aberta essa possibilidade, mas também somos nós, cada um de nós que está a pensar fazer, que tem mesmo que confiar que isto que a gente não está a ver está a acontecer e está realmente a produzir um discurso que se calhar só aparece na sua materialidade daqui a mais uns anos, mas já está aqui. Já está aqui. Eu já estou a ouvir coisas por parte de pessoas de diversas áreas e de diversas formas de estar, que já consideram, por exemplo, a diversidade de tempos. Porque quando a gente fala de ecologia, é uma das coisas que eu tenho um bocado de medo, é que a palavra ecologia seja como a coisa dos verdes, né? É verde, faz-se um jardim, cala-se.
Agora calem-se que a gente está a pensar em verde. Agora calem-se, estamos a pensar em ecologia. Assim, essa sistematicidade que acolhe a diversidade de tudo. Não é só de corpos, é de tempos, é de dinâmicas, é de vibrações, é de coisas que tu nem sabes. Essa diversidade, nem tu sabes em que é que ela é diversa. Vou-me calar, pronto. Uhum. Sim. Olha, eu posso dizer qualquer coisa agora. Ia dizer sobre isto dos exemplos. Olha, o exemplo que o Fernando deu, que é muito interessante, não é? Porque é a questão do RDA, da cantina do RDA, e aquilo que nos pode fazer ler sobre uma possibilidade futura. Ou seja, isto mexe com várias coisas. Eu estava neste livro, esta autora cria aqui uma triangulação que é trabalho, afetos, política. E ela diz que vai olhar para esta ideia de cuidar, não é? Que é sempre vista como afeto, amor, manutenção, não é? Aquele cuidar, estar permanentemente ali, não é? Do ponto de vista destas tensões. E destas tensões que muitas vezes são espaços irresolvidos, espaços que são ambivalentes, que são terrenos, são territórios, não é? Esta experiência do RDA teve várias questões, porque eu acho que aí tivemos a questão do trabalho, não é? Porque é uma questão, muita gente ficou, bem, a produção ali de relações e do trabalho do RDA é muito específica, mas eu acho que nesta equação de trabalho, afetos, política, não é? Nós podemos ler ali muitas coisas que foram experimentadas. Nomeadamente porque aquilo, às tantas, aquilo foi um espaço em que muita gente foi em busca de alimentação, mas também teve uma componente política muito, muito grande, muito transgressora, e ao mesmo tempo também aquele sempre foi um espaço de relações, de afetos, de um olhar sobre as pessoas, e nomeadamente eu estou-me a lembrar depois das consequências que isso teve, não é? Que foi aquela ocupação daquele espaço da creche para onde as pessoas sem abrigo foram e onde dormiam e onde foram cuidadas durante algum tempo e onde cuidaram também do próprio espaço, etc. E que desembocou numa coisa muito violenta, não é? Porque aquilo, do ponto de vista político, era muito provocador, não é? Aquilo foi muito provocador, aquilo mexeu muito com a forma como aquelas pessoas são olhadas e como é que se pode promover qualquer coisa, mesmo em tempo de pandemia, com caráter social que não seja só de uma relação de afetos que é de trabalho e que é produtiva, não é? Eu cuido destas pessoas, dou-lhes comida, mas não pode ser criação de relações e de laços, não é? E aquele projeto foi. E quando foi isso, não sei, Fernando, tu se calhar podes falar disso. Eu estava a pensar no exemplo que tu deste e também tentar mergulhar nele e procurar ler nele coisas que passam por esta, não sei, por outro tipo de espaços e de questões e até de elaborações de cidade que poderiam encontrar uma maneira de serem neste momento espaços de ensaio de uma outra realidade, e não são, não é? Não são por alguma razão, eu acho, porque transgridem claramente e nesta palavra cuidar acho que pode ser muito, muito interessante, não é? O cuidar de um certo tipo de população é visto de um determinado ponto de vista, não é? É uma relação de trabalho em que há pessoas que vão cuidar ou dar de tratar das pessoas sem abrigo, mas que não se ligam por forma a transformar esta realidade noutra coisa para além daquilo que é uma relação, é quase de não, é de cuidar, mas não é de
mas é de trabalho, não é? Não é mais do que isso, há uma distância, não é? E se calhar tem que haver, não estou a pôr em causa, mas o que este projeto do RDA, não é? O reajuste da cantina RDA no momento da pandemia traz é um espaço de um entendimento próprio sobre a questão que ali estava no momento, no terreno, em Arroz a acontecer. E é um espaço próprio em que esse trabalho é feito de uma maneira própria, não é? Do entendimento e de uma relação que se estabelece com as pessoas e com o lugar, não é? Porque há uma relação com aquele lugar em que se descobre aquele edifício, ou se abre aquele edifício, se toma essa decisão e se faz aquilo. E que poderia ter desembocado noutra coisa, não é? Mas não foi. Podia. Eu acho que podia, tinha toda a capacidade. Se tratada politicamente como uma coisa, não é? Eu acho que ali houve um momento em que se viu exatamente, não é? Porque mexeu com o fundo imobiliário, quem é que ganhou, qual é a força e de que lado é que estamos, mesmo as forças policiais. Foi curioso isso, não é? As forças policiais do lado do fundo imobiliário. Sim, sim, sim. Sim, sim, claro, eu acho que esse é um dos aspectos interessantes daquele processo, é justamente também esse... por exemplo, nós percebermos que um espaço que é ocupado de forma ilegal, não é? De forma à margem das... é um projeto que reabilita o espaço, por exemplo, não é? Isso é uma coisa curiosa. Quer dizer, o espaço estava fechado e sem nenhuma utilização, e aquelas pessoas, quer os ocupantes, quer os frequentadores do espaço, depois às tantas, o que era interessante também ali era que a dado passo já não se percebia muito bem quem é que era ocupante ou quem é que era o utilizador do espaço, houve de facto essa dinâmica de criação partilhada dessa lógica de proximidade e de cuidado, não é? Esse foi um método para reabilitar o espaço e o contrário também é verdade, ou seja, depois a desocupação produziu um espaço, um edifício que está emparedado. Portanto, um dia depois, ou o que é que foi, as pessoas terem sido tiradas lá, o edifício foi todo emparedado, portanto foi desreabilitado, digamos assim. Desabilitado, foi desabilitado. Mexeu com o sistema, foi uma resposta, pronto, inequívoca, não é? Sim. Não, é engraçado também porque já houve muitas experiências de ocupação de espaços, mesmo em Lisboa, e algumas até duradouras. Lembro-te, bom, falavas há pouco, nos anos 90 houve aquele, por exemplo, a casa da Praça de Espanha, não é? Que durou imenso tempo. Mas há aqui uma diferença, penso eu, neste projeto, nesta experiência da Seara, sobretudo até mais do que do RDA, em que há muito rapidamente o espaço se torna em qualquer coisa que é difícil depois de definir a partir de uma lógica puramente, se quisermos, burocrática, institucional, em que cada espaço defines claramente quem é quem é que faz o quê. E essa dinâmica foi muito engraçada, aconteceu muito rapidamente, o que também é interessante. E pronto, e depois foi desreabilitado. Reversão total, não é? Podia-se esperar que no momento em que as pessoas estão a viver na rua, em que há tantas dificuldades, pelo menos houvesse ainda qualquer coisa de representação, mesmo que fosse de representação e que fosse ao âmago, não é? Que pudesse virar o jogo, mas não houve. Eu fiquei algo surpreendida com essa resolução e com essa não olhar para aquilo como outra coisa, não é? Eu fiquei um bocado surpreendida. Foi para mim quase um choque. Então, se isto não é possível neste momento, então estamos conscientes do poder destas entidades que decidem, que tomam decisões, não é, sobre os espaços da cidade, baseadas no seu próprio lucro. Há uma demasiada compreensão sobre isso.
não é? Aquilo que se retira da cidade é mais importante do que aquilo que, quer dizer, que não se dá e que não se dá à cidade é o importante para os poderes públicos, não é? Há uma compreensão disso de uma forma tão efetiva, não é? Isto já entrou numa inscrição do poder em que é inequívoco. E é estranho isso, porque isso não é dito, é só por isso que é estranho. Não pode ser dito, mas pode ser ativado, e foi ativado, não é? Foi ativado com um olhar para aquelas pessoas, sobretudo as questões que eram metidas pelo RDA, não é? Uns radicais ou umas pessoas desfasadas de um certo tipo de... Quer dizer, mas na verdade aquilo que estava ali em causa eram situações de pessoas que viviam na rua, não é? Que neste momento não têm... E era de as acolher temporariamente num sítio, não é? E de criar um projeto a partir daí. E foi criado, não é? Foi cuidado. Foi reabilitado aquele espaço, é verdade. Mas também o tal poder político e económico, nesse caso e nos casos que nós temos acompanhado, estão a fazer o seu papel, não é? Estão a fazer o seu papel. Sim. Eles utilizam sempre as mesmas armas. Utilizam sempre essa coisa de fechar, emparedar, são sempre as mesmas armas. Barreira? Eu Barrar, desligar, cortar, limitar, vedar, não é? É uma linguagem que perpassa as atitudes que têm, não é? Até de não discutir, Mas olha, não falar, não comunicar, não é? Aquela imagem, as imagens daquele dia, não é? Eu estive lá e se calhar o Fernando também, não sei se vocês, mas aquelas imagens ou aquela vivência daquele território, não é? Aquilo foi uma arena de espacialização da política, não é? Tu vês multidão de um lado, vês entre o edifício e o edifício habitado da Seara uma barreira policial, e essa barreira policial é pessoas incomunicantes. Portanto, é curioso, não é? Que não há. É uma barreira humana, mas desumana, ou desumanizada de certa forma. E, portanto, aquilo depois tem umas tensões, já vives ali umas tensões com momentos em que houve, pronto, luta física e depois a entrada no espaço do edifício, não é? Há má fila, com situações, não é? Podem entrar, deixam entrar, sai, não sei o quê, até as pessoas saírem todas, não é? Aquilo foi fisicalizado a luta da cidade. E o desalojamento inicialmente foi feito até por uma empresa privada, o que também é curioso, ou seja, quem chegou primeiro lá, ainda de madrugada, foi uma empresa de segurança privada e depois, na verdade, o que é também curioso é que depois as pessoas que estavam na casa é que chamaram a polícia, na verdade. Porque estavam a ser... porque a casa estava a ser invadida, digamos assim, por uma empresa de segurança privada. E, na verdade, depois é isto que a Ana estava a dizer, a polícia cumprindo-se, também concordo com a Sofia, cumprindo o papel que exerce, a forma como exerce o seu poder, tomou o seu lado, não é? Tomou o seu lado. Eu estava-me aqui a lembrar de uma coisa, de uma história pequenina, que só por causa de, estás a ver, é um projeto que se desenvolve, que felizmente teve, a meu ver, felizmente, teve essa forma de se impregnar de maneira a não construir hierarquias ou personalidades, tipo caricaturas, tipo eu é que mando, eu é que vim de fora, eu é que tenho a ideia, pronto, a coisa estava a ser decida por dentro e isso, só essa experiência me parece uma experiência muito importante. E estava-me aqui a lembrar de um senhor ali na Ajuda que toma conta de uma horta selvagem, pronto, toma conta de um sítio, de um quintal, é dele, dos aniversários da família e pronto, e patuscadas e horta e pronto, por aí fora. Completamente selvagem. No outro dia foi lá umas pessoas da junta de freguesia a dizer que aquilo era um perigo,
que isto aqui tinha que ser tudo, lá estão as árvores, não é? Tinha que ser tudo cortado, que aquilo era um perigo de incêndio e não sei o quê. Você nem pense que é dono disto. Você nem pense que é dono disto. E ele a ouvir. Porque não sei o quê, vocês fazem tudo o que querem, não sei o quê. Eu venho aqui e, olha, se por acaso houver aqui um incêndio, você é responsável disso. Eu? Você acabou de dizer que eu não sou dono disto? É brilhante, estás a ver? Quer dizer, o homem continua lá a fazer as patuscadas na boa. É assim, há coisas que não são abaláveis assim na boa. Aquela gente toda não consegue abalar o senhor continua vivo, ótimo, a fazer hortas, na boa. Não sei, acho que há também uma daquele sistema mental, não é? Porque isto tem a ver com este mundo, não é? Esta cosmogonia, como disse o Álvaro. Ela estava a falar do mundo, não é? Como ele é a cosmogonia de cada um, não é? Esta cosmogonia desta cidade é determinada, não é? Há pessoas e há relações com ela que são de outra cosmogonia, não é? Depois não joga, não é? Tu ouves e depois não... Enfim, a possibilidade de agarrares aquilo e de atuares conforme aquele modelo não existe. Portanto, ainda bem isso desempodera bastante, desempodera bastante o modelo. É mesmo desempoderar o modelo. Eu acho que temos que criar essa capacidade, não é? Por essa ideia de criar de outra maneira. Eu acho que isto não podemos esperar que as coisas mudem num sentido. Eu acho que isto da cidade global e da cidade bem-sucedida e desta coisa toda, isto vai estar aqui. Isto continua a produzir decisões, continua a produzir cidade. É um modo relacional de produzir cidade, não é? Portanto, há um outro modo que eu acho que é praticado por alguns que já cá está e talvez seja importante, não sei, praticá-lo ou defendê-lo ou imaginar maneiras de o pôr de pé em determinadas situações. Acho que é importante, estou-me a esforçar um bocado por tentar vê-lo, não é? Por tentar ver. É muito difícil ver para além destas ideias, não é? Quase só imobiliárias ou do poder estar à frente a isto como se fosse naturalizou-se. Naturalizou-se. Dentro dessa lógica, porque se a gente joga todos dentro dessas personagens, cada um faz aquilo que lhe compete dentro desse universo. Lá está, os indígenas do Brasil supostamente também não reconheceram as caravelas, não é? Nós temos o direito e o dever de fazer ao contrário. Eu posso não reconhecer. Eu estou a ver, mas estou também a ver outras coisas e não me interessa, não é uma coisa com que eu queira sintonizar, essa coisa de ter um medo que me venham roubar as minhas coisas e tirar. Pá, pronto, eu acho que são outros personagens, não são desse filme. Sim. Acho que é um bocado por aí. Este direito à cidade, que é o do Harvey, direito a transformar o espaço e a transformar-nos a nós próprios, é muito relevante, não é? Como é que isto se faz? Não sei, mas realmente nós temos direito a transformar-nos a nós próprios e não sermos vá mais na engrenagem do sistema, não é? Que se aproveita das relações de trabalho, de classe, etc., que se produzem. Não tirem proveito, que não tirem proveito de nós, é um bocado, e de que nós nos possamos transformar dentro da vida que temos numa cidade que é nossa. E pronto, isso tem de certeza formulações ao longo do tempo e com muita coisa já feita. Nem que seja experiências tão vistas tão fragilmente como essa da Seara ou outras que por aqui passaram, mas é importante constatar isso, é importante perceber isso e é importante reagir também com essa capacidade de engendrar, eu acho, e de nos transformarmos e transformarmos assim. E temos que exigir. Eu tenho pensado como é que vou pôr este discurso politicamente, porque eu acho que isto tem que ser posto. O direito à cidade tem
tem muitos direitos dentro. Para além disso, o último é o direito ao desejo, e o direito à dimensão existencial dos lugares e o direito ao desejo. E acho que é aí que muda. Eu acho que quando houver isso, quando nós possamos dar forma a isso, então aí, adeus. Aí estamos a fazer outra cidade carregada de outras coisas. E pronto, é isto. Eu fico-me por aqui. Está muito fixe, Ana, acho muito fixe. E quero muito continuar esta conversa e pensar e continuar esta conversa, sim, sim. Esta, outras. A gente vai-te avisando dos outros encontros que tivermos e tu também vai dizendo. Eu sei também estás a fazer aqueles podcasts que eu estou a acompanhar com o Tiago Mota Saraiva. Pronto, coisas que a gente vai pensando, é fixe partilhar para a gente poder ir sabendo uns dos outros. Sim, olha, vou dizer, o último, e agora este que nós vamos lançar, é sobre Lisboa e sobre um facto interessantíssimo. É assim, Lisboa, o facto interessantíssimo não é nada interessantíssimo, mas é engraçado, no sentido em que Lisboa agora tem um hino, que é Lisboa Menina e Moça, é o hino de Lisboa. Pronto, com a morte do Carlos do Carmo, grande fadista. Atenção que isso foi um mote para o nosso programa. Lisboa Menina e Moça, que é uma canção dos anos 60, 70, transformou-se no hino de Lisboa neste momento da cidade, e é uma canção sobre o povo, as mulheres, as varinas, não sei o quê. É um bocadinho sexista, não retiras um bocado, mas é uma canção que fala de uma Lisboa vivida e das pessoas na cidade e daquela quase sujidade, não é? De acordar e de ir para a rua e de viver a cidade de uma forma popular, de pessoas, não é? Uma cidade para as pessoas, pelas pessoas. E portanto não há nada mais estranho do que aquilo ser o hino. Agora, né? Está vazio. Alfama, não sei o quê. Em Alfama eu pus o olhar, não sei o quê, assim, na colina, não sei o quê. É assim uma coisa... É lindíssimo. Agora não está lá ninguém. Temos reformular. Mas pronto, é o próximo episódio. Resolvemos gravar sobre. Não vou perder. Então, obrigada, gente. Continuemos. Obrigada a todos. Eu vou pôr isto. Vou pôr isto depois envio, está bem? Vou deixar processar aqui o bicho, ele grava e depois eu envio, está bem? Tá bem. Tá. Obrigada! Sim. Obrigada pela tua força. Hiper disponível. Obrigada. Até já! Tchau. Yeah.